Linux alcança 3% do mercado de sistemas operacionais para PC pela primeira vez em 30 anos. Gente, lembrando, o Linux ele fez 34 anos, tá? Isso. Então é muito tempo para isso. 3% pode parecer muito pouco, se a gente for avaliar assim, quer dizer que a cada 10 PCs, 3 tem Linux. É isso? É Isso. isso, tá? Não. Não é 3%? É 3% 3%. global, né? A gente tem que lembrar que isso é no mundo inteiro. Global. Então aí se fosse a cada 10, 3 seria 30%. É. Então a cada 100, 3 PCs estão com Linux. É por isso que eu sou de humanas e não sou de exatas. Mas aí vale a gente lembrar que isso é o 3% no mundo inteiro é computador pra caramba com Linux, gente. E Milhões. isso aí deve aumentar ainda mais com o fim do Windows 10, com essa galera migrando aí em peso. Eu só queria lembrar que a Tati tinha dito que a gente não ia mais falar do fim do Windows 10 nessa live. Não, eu falei Não, supostamente. na próxima live, eu acho que ela falou isso. Na próxima. Já foram falar 3 vezes depois que ela disse que não ia falar. Quem tá contando? Pela primeira vez em 30 anos, o Linux está presente em mais de 3% de todos os computadores pessoais, entre eles desktop e notebooks, do mundo. Esse é o maior índice de participação do mercado para o kernel de código aberto desde o seu lançamento em setembro de 1991, 5 anos após a estreia da primeira geração do Windows. E a gente entra naquela questão, né? Quem veio primeiro, Linux ou Windows? A reportagem mesmo já está respondendo. E por falar no sistema operacional da Microsoft, sua participação de mercado teve um ligeiro aumento de 1,6 pontos percentuais entre junho e julho de 2023. No mesmo período, o macOS teve uma retração, retrocedeu de 1,2 pontos percentuais, caindo para 20,1 no market share. É interessante observar que o Chrome OS, apesar de ser baseado em Linux, se diferencia por ter um código-fonte fechado, enquanto que a maioria das distros que utilizam o kernel possuem código-fonte aberto. Além disso, a plataforma tem componentes fundamentais proprietários do Google que poderiam justificar a sua separação das estatísticas. Ou seja, eles estão usando esse cálculo sem considerar a galera que tem Chrome OS, tá? Porque nesse cálculo aí não faria muito sentido ter eles, já que o código é fechado. Embora tenha uma participação de mercado tímida entre os sistemas operacionais para o PC, o Linux domina no segmento de computação embarcada, edge, servidores, supercomputadores e internet. Essa internet das coisas eu não entendi. Eu até olhei ali para ver se era eu usando o tradutor, internet mas das não é. coisas são tipo a sua smart geladeira lá que te fala a temperatura que tá rodando Linux, a sua TV que tá rodando Linux, outra coisa que é smart aí que normalmente roda Linux, né? Usando Linux o tempo todo, então, meu querido, não tá sabendo. Suas vantagens incluem a segurança, versatilidade, principalmente na natureza aberta. No mercado de consumo, as vantagens do kernel acabam sufocadas pela interface de usuário historicamente familiar do Windows. Alguns usuários preferem o macOS, que, embora não seja tão amigável para rodar jogos, atrai usuários pela otimização para aplicações profissionais e integração com outros produtos e serviços da Apple. Eu achei engraçado que hoje eu estava navegando no YouTube, inclusive a plataforma que eu mais utilizo, e aí apareceu para mim um short de um cara que comprou um macOS, um Mac, né, um iMac, eu acho, bem antigão, por R$400, porque não estava ligando. Então a pessoa preferiu vender por R$400, que ela tira um dinheirinho ali, do que deixar parado. E bonita, uma tela grande e tudo mais. Aí o cara fez uma limpeza e descobriu que aonde conecta o cabo-fonte estava oxidando, tanto que estava com ferrugem, assim, ele passava a mão, saía amarela, assim, com ferrugem. Limpou, fez a limpeza, não fez nenhum tratamento para lidar com a oxidação, tá? Isso aí que se exploda para lá, problema da peça.
E aí ele ligou, não explodiu. E por ser muito antigo, o Mac, ele não... o sistema, né, não ia rodar muito bem. Aí o que ele fez? Resolveu formatar e botar um Linux. Só que ele cometeu um erro. Em vez de pesquisar direitinho sobre qual é o sistema, ele resolveu ir pela interface. Que é o quê? Se eu vou usar um Mac e botar um Linux, vou colocar um Linux que seja a cara do Mac. Parecido. E aí ele foi... parecido. Exatamente. É pesado. É muito pesado. Aí ele abriu o CS, na hora que ele entrou na partida, tchum, fechou. O Mac já é conhecido por não rodar jogo, aí você tá com o Elemental OS ainda em cima. Não vai. Então, fica aí os ensinamentos dos seres humanos. Não vão pela interface logo de cara. Primeiro pesquisa o que seu computador comporta, para depois pensar na interface. Né? Primeiro o que ele aguenta, né? Então, para depois pensar na interface. Que aí você já filtrou bastante, né? Já. Não, eu acho que esses 3% aí de mercado ainda deve aumentar, viu? No próximo ano. Isso deve chegar nos 5% aí nos próximos um ano e meio. Se tudo correr pelo que parece que vai ocorrer, que chega nos 5%. E eu acho que chegando nos 5%, as empresas como a Adobe vai olhar... Não, Adobe não. Não? Pula Adobe, vai pra próxima. Sei lá, Adobe. A Affinity vai olhar pra gente. Então, talvez, se a Affinity vier, né? Eu acho que alguma empresa que não olhou ainda, chegando nos 5%, vai olhar. Vai olhar, opa, tem mercado ali e talvez eu esteja perdendo dinheiro. Para crédito de compatibilidade, de comparação, participação do Mac no mercado. Ó, o Mac, ele tá de 8% a 10% para crédito de comparação, né? Então, isso daí que o Lucas está falando de chegar em 5% e essas empresas começarem a olhar, não é um pensamento absurdo. Se a gente for parar para pensar, hoje tudo tem versão para Mac. E é só 8%. Se a gente for olhar em questão de número, né? 8%. Mas de 5 para 8 tem muita coisa. 8 agora. Ela teve um avançozinho aí ano passado, início desse ano, principalmente com essas questões aí de que as peças estão ficando muito caras no mundo todo, tá, gente? Essa questão aí de preço de peça tá sendo afetado o mundo todo. Inclusive tem aqui a notícia, ó. Vendas de Mac cresceram 6% do trimestre em relação a 2023, isso foi ano passado, um ano atrás. Então, assim, 6% em um trimestre. Então, isso aqui que o Lucas está falando não é, na minha opinião, não é um absurdo. É possível, sim, quando chegar ali nos 5%, as empresas comecem a olhar com um pouco mais de atenção. De certa forma, já está acontecendo aí com a AMD, a NVIDIA, estão tendo um pouquinho mais de cuidado com o pessoal do Linux. Na minha experiência, assim, antes não tinha nada para NVIDIA, vamos falar a verdade, não tinha nada, não tinha opções. Agora, se eu quiser instalar o Zorin com ele baixando tudo da NVIDIA para mim, ele mesmo já faz isso. Se eu quiser sair do Zorin, eu posso pegar o próprio OS, que ele também é amigável com a NVIDIA, e de certa forma só é possível porque a empresa ela está com algumas brechas, ela ainda não é flexível, tá? A gente não pode passar pano para a empresa, porque não dá, não tem como, eles ainda não são flexíveis, mas está menos dificultoso. Acho que assim dá para falar melhor, né? Me corrijam se eu estiver falando abobrinha.